Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Você está na série Livro Resumido, ou resumo dos meus livros. Tivemos o primeiro vídeo falando sobre como ser amigo de Deus. Na semana passada nós fizemos o resumo desse livro, Imersão, Desafio e Legado do Líder. E para hoje nós trouxemos ele, meu terceiro livro físico, Coração Bem Guardado. Que nada e nem ninguém roube o nosso coração e nem nossas motivações. Queria mandar um alô para o meu amigo Caio Moraes, o Caio que fez essa ilustração aí da capa, ó, top demais. Troquei uma ideia com o Caio sobre o livro e eu falei, Caio, eu queria fazer uma coisa diferente para a capa desse livro. E aí falei um pouco do livro e ele fez essa ilustração aqui, ó, tá vendo? Ela foi feita especificamente para esse livro. Coração Bem Guardado é um livro que fala um pouquinho das emoções, do desafio que é gerir as nossas emoções. Quem fez o prefácio desse livro foi o doutor em psicologia, Vanildo Severiano. Ele que fez o prefácio, querido nosso, pastor e doutor em psicologia. A ideia desse livro é falar um pouquinho, a gente fala sobre personagens que tiveram seu coração roubado em algum momento. E nós temos aqui O que é meu coração? Capítulo 2 a gente fala sobre Caim. Nós usamos personagens bíblicos nesse livro para não trazer nenhum conflito com pessoas reais, pessoas que estão na mídia, pessoas que estão em evidência. Então, cada capítulo falou de um personagem e tratou de um conflito específico. Ó. Capítulo 1, o que é meu coração? Aí fala um pouquinho sobre o coração. Por que guardar o coração? Capítulo 2, ele fala sobre Caim, que não guardou o seu coração. E aí a gente fala um pouquinho sobre a inveja, fala sobre o que pode ter levado Caim a ter matado seu irmão. E aí eu começo o capítulo 2 com uma frase de William Shakespeare. Aprendi que as oportunidades nunca são perdidas. Alguém vai aproveitar as que você perdeu. Então a gente abre o capítulo 2 falando sobre Caim, né, e usando essa frase de Shakespeare, o que acontece quando não guardamos o coração, conflito de inveja, ressentimento, medo de ser substituído, insegurança, que marcam. Aí tem um ponto de contato, ó, exercícios também, espaço para anotação. E cada capítulo a gente termina com uma dica. Dicas do capítulo 2. Algumas pessoas estão perdendo o equilíbrio em meio ao desafio de buscar a plenitude. Para vivermos o melhor de Deus, precisamos ter saúde. Então não esqueça de guardar o seu coração e de se cuidar também. Faça atividades físicas e beba bastante água. Cada capítulo termina com uma dica, com uma reflexão sobre o personagem do capítulo e uma dica para você seguir melhorando, rompendo e se cuidando aí para ter saúde, né? Guardar o coração, viver bem e cumprir o seu desafio nessa vida. Capítulo 3 vai falar sobre Esaú, que foi rei e perdeu o reinado, não deixou legado e um monte de coisa. Aí começa o capítulo 3 com uma frase de Gustave Le Bon. O homem que não sabe dominar os seus instintos é sempre escravo daqueles que propõem satisfazê-los. Brabo, né? E a gente fala um pouquinho do que levou Esaú, desculpa. Falei Saul, mas capítulo 3 é Esaú. Esaú, irmão de Jacó, aquele que vendeu a sua primogenitura e perdeu o direito de liderar a família. Não é Esaú não, gente. Não é Saul não, é Esaú. E aí a gente fala um pouquinho, Esaú foi irmão de Jacó, vendeu sua primogenitura, foi afoito, inconsequente,
e depois ele quis reclamar e não deu. E aí no final a gente fala aqui, ó, quando tivermos que tomar decisões importantes e revolucionárias, devemos subjugar o nosso coração à vontade do Senhor, pois Ele sempre faz o melhor. A necessidade não pode ser nossa bússola, nem circunstâncias à base da nossa fé. Esaú não conseguiu discernir entre o duradouro e o passageiro. Esta falta de compreensão em momentos decisivos pode custar toda uma vida, e as consequências são irreparáveis. Gosto de pensar que quando o nível de pressão aumenta, é o momento oportuno para crescermos e desenvolvermos algumas habilidades desconhecidas até aquele momento. Reflexão. Como alguém que tinha tudo para fazer história e ser lembrado de maneira positiva, acaba esquecido e longe do propósito eterno. Algumas pessoas simplesmente não conseguem levar as coisas a sério. Tudo é brincadeira ou piada. Mas Deus não se deixa escarnecer. E atitudes que parecem simples podem ser uma escolha irreversível. Na minha modesta opinião, Esaú foi inconsequente ao trocar sua primogenitura por um prato de lentilhas. Quando achamos que temos todo o tempo do mundo para consertar nossos erros, acabamos por não pensar de maneira acertada. E aí termina o capítulo 3, né? Tem um ponto de reflexão, espaço para anotações, dicas do capítulo 3. Esaú foi inconsequente e não pensou bem, por isso perdeu o direito de ser primogênito. Cultive bons hábitos alimentares e terá uma qualidade de vida excelente. Então, nós falamos nesse livro sobre o desafio de você guardar o seu coração. Então a gente usa Caim, seu medo, sua insegurança, que culminou com o assassínio de seu irmão Abel. A gente fala sobre Esaú, que trocou sua primogenitura por um prato de lentilhas. Aquela pessoa que, por causa da fome, por causa de uma necessidade urgente, não pensa em mais nada na vida. Falamos um pouquinho sobre Arão, irmão mais velho de Moisés, mas que teve inveja de Moisés, queria o seu lugar e acabou criando um problema para ele e para o povo. Sansão, o homem mais forte que já existiu, que acabou sendo inconsequente e irresponsável por conta da sua força, por achar que não podia ser subjugado, deixou-se levar. E a gente fala finalmente sobre Saul, né? Porque nós citamos aqui, mas era Esaú. A gente fala sobre Absalom, temas, como saber que estou sendo roubado, como me cuidar naturalmente, líderes e seus corações, Paulo e sua visão sobre o coração, Jesus e os seus conselhos. E aí temos um capítulo bônus falando sobre gestão das emoções. Finalzinho desse livro, coloquei aqui um capítulo bônus sobre gestão das emoções. Falando um pouquinho sobre o desafio que é gerir nossas emoções. Para fazer gestão emocional eficaz é preciso melhorar a confiança em nós mesmos, em nossas aptidões, buscar aprendizado e desenvolvimento constante, não deixar que as frustrações e decepções nos direcionem, manter a mente e o coração bem protegidos sempre, estar junto de pessoas que queiram as mesmas coisas, falar só o necessário e ouvir bastante, estar disposto a começar de novo, se necessário. Benefícios da gestão emocional: desenvolvimento e melhoria na comunicação pessoal e nos relacionamentos, facilidade na tomada de decisões, controle do ambiente e boa gestão de conflitos, maior número de pessoas te acessando em situações críticas, buscando conselhos e orientações, destaque no trabalho e na vida comum pela maturidade e maneira como conduz as coisas, oportunidade de crescimento e visibilidade para cargos de confiança e liderança, melhoria nos relacionamentos com a chefia ou subordinados, visando sempre ter alguma contribuição para eles, mais notoriedade em sua carreira e consolidação de seu nome para futuros negócios ou indicações. Este conhecimento e vivência garantirá um lugar ao sol, pois o mundo clama por pessoas que desenvolvam tal habilidade, sem perder a empatia e a visão clara do ambiente. E aí a gente fala um pouquinho no final aqui sobre inteligência emocional, que é um assunto que a gente não pode adiar. A gente fala sobre inteligência emocional, algumas dicas de inteligência emocional: conhecer-se bem. Algumas pessoas querem compreender os outros sem se conhecerem bem, não vai funcionar. Ter domínio próprio: não adianta estudar muito sobre inteligência emocional e não controlar suas emoções, não vai convencer.
Mantenha-se focado, lembre-se que inteligência emocional é como um processo. Então não desanime, siga melhorando, não pare de aprender. Não se esqueça, pessoas são pessoas. Elas falham, decepcionam, aprendem, corrigem, mas cada uma tem seu próprio ritmo, não exagere. Desenvolvendo nossa inteligência emocional. Aí tem um finalzinho aqui, eu coloquei 8 dicas para te ajudar a desenvolver a sua inteligência emocional. Aí no finalzinho tem alguns espaços para anotação, por ser um assunto que fala sobre gestão das emoções, é importante ter esse entendimento, que é anotar bastante, corrigir possíveis hábitos e desajustes e seguir nessa caminhada de crescimento e desenvolvimento. Então, nosso terceiro livro físico foi esse aqui, Coração Bem Guardado, que fala um pouquinho sobre inteligência emocional e gestão das emoções. Usei personagens bíblicos para falar de seus erros, sua conduta, sua dificuldade de gerir suas emoções, para ocultar pessoas reais da nossa sociedade e para dar um quê de busca e consulta. Porque você olha aqui Caim, você fala, nossa, nunca vi Caim desse jeito, vou estudar mais sobre a história de Caim. Absalom, Demas e todos os outros. Então, espero que você tenha gostado. Coração Bem Guardado, também você pode adquirir a versão digital na Eduz, pode adquirir a versão física no Mercado Livre e na Amazon também, procurando você acha lá. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Esse livro foi escrito baseado nesse texto de Salomão, que foi o homem mais sábio e mais rico que já existiu. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Ok? Coração Bem Guardado. Esse foi o nosso terceiro livro físico. Tá aí o resumo. Espero que você tenha gostado de ouvir um pouquinho do que você vai encontrar nessa obra. Curta, comente, compartilhe se você gostou. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, você não vai pagar nada por isso. E envie esse vídeo para alguém que você saiba que precisa muito gerir suas emoções e talvez esse livro possa ajudar. Talvez porque cada um tem uma maneira de ver a vida, mas eu acredito muito que esse livro tem muita contribuição para você que está com conflito emocional ou precisa aprender a gerir mais. Leonardo, eu já consigo gerir minhas emoções. Beleza, mas você convive, se conecta e trabalha com pessoas que não conseguem. Então você também precisa aprender como gerir as pessoas e os conflitos à sua volta, ok? Um abraço, até breve e espero que tenham gostado.